Boa noite, tudo bem com você? Hoje a gente vai compartilhar uma palavra que Paulo traz pra gente na sua carta para a igreja de Filipos. Então eu convido você a abrir a sua carta em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe comigo a leitura aí. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, abençoe esse momento de estudo da Tua Palavra, que nós possamos ser edificados por ela, que essa breve meditação sirva para acalentar os nossos corações e nos levar para mais perto de Ti, a termos uma vida mais parecida contigo, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Essa carta é uma carta muito especial de Paulo. É uma carta onde ele transborda de afeto e carinho por essa igreja que ele mesmo trabalhou para que ela se desenvolvesse ali na cidade de Filipos, uma cidade muito grande, muito importante daquela época. Aquela igreja participou com Paulo de diversos momentos da sua obra missionária, tanto com doações, tanto em oração, sempre zelando também pelo bem-estar de Paulo. Não era uma igreja simplesmente que Paulo trabalhava por ela, mas eles cooperavam com a obra de Cristo e a obra que Paulo exercia. É por isso que Paulo se refere a essa igreja de maneira tão afetuosa, tão especial, dizendo que tinha saudades, que o coração dele estava com aquela igreja, que ele tinha alegria em orar por aquela igreja, porque apesar das dificuldades que aquela igreja enfrentava, ela era uma igreja que se dedicava à obra do evangelho, era uma igreja que trazia alegria para Paulo com o seu testemunho, como uma igreja onde ele podia ver os frutos da obra de Cristo se desenvolvendo, onde ele via que o seu trabalho, o seu esforço não eram em vão. É por isso que Paulo já começa agradecendo a essa igreja. Ele já diz a respeito das suas orações que com alegria são feitas. Essas orações e esse agradecimento tinham alguns motivos que Paulo cita para nós a partir do versículo 5, como por exemplo a cooperação que os filipenses tinham a respeito da obra do Evangelho. Perceba que Paulo diz que a cooperação dessa igreja tinha sido desde o primeiro dia até o dia em que Paulo estava escrevendo aquela carta. Era uma igreja que constantemente se dedicava e cooperava, que ajudava, que se esforçava, estava sempre disposta a servir. Não era uma igreja que oscilava em seu amor e dedicação ao Evangelho. Pelo contrário, com constância, sempre, desde o primeiro dia, eles se empenhavam em servir, tanto a Paulo como ao próprio Senhor Jesus. Tanto a Paulo como as outras igrejas. A igreja de Filipos era uma igreja que se empenhava com constância. Mas veja que Paulo fala algo interessante no versículo 6. Ele diz: Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa igreja não era simplesmente uma igreja que se empenhava na obra do evangelho exteriormente, mas enquanto eles trabalhavam para que o evangelho crescesse e se desenvolvesse
no lado exterior, digamos assim, em outras igrejas, através das viagens missionárias de Paulo, aquela igreja também estava em obras. Perceba que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. A igreja, então, é assim, é a igreja que se empenha por levar o evangelho de Cristo ao mundo e ser uma testemunha de Cristo onde ela estiver, mas também e ao mesmo tempo a própria igreja está em obras. Ao mesmo tempo, o nosso interior, a nossa vida também está sendo tocada e desenvolvida pelo evangelho. Nós trabalhamos e servimos para que o evangelho se expanda no mundo e também em nós o evangelho se expande e se desenvolve. E aqui a promessa de Paulo é linda, porque ele diz: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. O próprio Paulo participou do desenvolvimento dessa igreja, mas ele não está dizendo aqui, eu, Paulo, vou trabalhar e completar a obra em vocês. Paulo também não está dizendo, vocês vão completar essa boa obra, continuem se empenhando, porque vocês completarão. Não, Paulo está dizendo aquele que começou a boa obra em vocês. E quem começou a boa obra nessa igreja foi o próprio Deus. Isso faz com que o nosso coração possa ter esperança. O nosso coração também encontre paz na nossa jornada cristã. Porque enquanto a Bíblia nos chama a participar da obra do reino de Deus no mundo, pregando o evangelho, sendo testemunhas do evangelho, a Bíblia também diz que nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. Mas tanto o processo que nós participamos no mundo, quanto o nosso próprio processo interior, são conduzidos pela boa mão daquele que começou a boa obra em nós. E essa mão é a mão do próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus que nos chama e transforma as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus está trabalhando na nossa vida, na nossa igreja. O próprio Senhor Jesus está trabalhando no mundo também através de nós. Nisso repousa a nossa confiança. Porque embora nós sejamos falhos, embora a gente tenha muito a aprender, embora a gente precise desenvolver diversas virtudes nas nossas vidas, nós dependemos da mão de Deus e Ele com certeza tem plena capacidade para cuidar de nós e para nos ajudar a crescer dia após dia. Ele é aquele que começou a boa obra e Ele vai completar essa boa obra em nossa vida até o dia de Cristo Jesus. Mas veja que interessante, você reparou nesses 11 versículos quantas vezes Paulo cita em Cristo Jesus, sejam em minhas orações para Jesus, sejam no afeto de Cristo Jesus, seja na boa obra, no dia de Cristo Jesus. Cristo Jesus permeia todos esses versículos, como se Paulo estivesse mostrando para nós que Cristo Jesus tem que permear todas as áreas da nossa vida, desde o primeiro dia em que temos contato com Ele, até o dia em que vamos conhecê-lo face a face, até o dia da sua volta. Todos os dias a nossa vida é tocada, ela está misturada, ela é impactada pela obra de Jesus Cristo em nós. Jesus está presente nas nossas vidas, mas você tem tido consciência disso? Você está sensível à presença de Jesus na sua vida? Você está sensível, você percebe que Ele tem trabalhado na sua vida para você se desenvolver? Você já viu aqueles lugares onde tem uma obra que está estagnada há anos? Assim, aquele terreno que a pessoa começou a construir e tem algumas colunas, algumas paredes, mas a obra parou no meio. E ao longo dos anos a gente percebe que aquele pouco que foi construído e está incompleto começa a se deteriorar, e aquela coisa que antes era a esperança de uma casa bonita, um prédio bonito, de repente se torna um esqueleto podre de uma obra incompleta. Talvez muitas vezes o nosso grande medo na vida é que nós sejamos como esse esqueleto podre de uma obra incompleta, que nunca consigamos alcançar algo realmente bom para as nossas vidas, que nós nunca consigamos nos livrar dos nossos piores vícios. Mas veja que a esperança que nós temos é que aquele que está trabalhando em nós é o Senhor Jesus, que não deixará com que a nossa vida se perca, que ela seja desperdiçada numa obra incompleta, que vai ser apodrecida com o tempo. Não. Ele tem o projeto belo e final
e pronto para as nossas vidas. E Ele está nos construindo, desenvolvendo as nossas vidas, para que nós alcancemos a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Plenitude essa que Jesus Cristo nos mostra através da sua palavra, de sermos cada vez mais parecidos com Ele, de sermos cada vez mais próximos daquilo que o Senhor Jesus é no seu caráter, na sua beleza, na sua virtude, de maneira que sejamos semelhantes a Ele. É isso, Ele nos chama para caminharmos e Ele está trabalhando para que a nossa vida seja assim, para que nós sejamos santos. No começo da carta, Paulo fala para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para os santos que estão em Filipos, os santos daquela igreja. Esses santos são aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus, que foram perdoados dos seus pecados, aqueles que renderam a sua vida ao senhorio de Cristo, que reconhecem Jesus Cristo como seu único suficiente Senhor e Salvador. Esses são santos, separados, consagrados para Deus. Esses irão dia após dia ser moldados à imagem daquele que os salvou. E é nessa alegria, é nessa esperança que Paulo então diz que ele está orando por aquela igreja. Ele sente saudade, ele tem afeto, mas o amor dele por aquela igreja deseja o que há de melhor para eles. E o que há de melhor está no versículo 9, quando Paulo diz para eles: essa é a minha oração por vocês. Paulo diz no versículo anterior: eu oro por vocês constantemente. E essa é a minha oração no versículo 9. O primeiro pedido de Paulo é que o amor de vocês aumente cada vez mais. Mas veja, quando Paulo está dizendo eu desejo que o amor de vocês, ou eu oro para que o amor de vocês cresça cada vez mais, ele está dizendo em complemento que esse amor cresça em conhecimento e em toda a percepção. Paulo diz: o meu desejo, a minha oração por você é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que esse amor transborde para o conhecimento e a percepção de vocês. Para que, a fim de que, com qual propósito? Para que vocês possam discernir o que é melhor. O amor que Paulo deseja que transborde em nossas vidas, que cresça cada vez mais, é o amor que influencia a maneira como a gente pensa, o nosso conhecimento e influencia a nossa percepção das coisas, a nossa própria visão de mundo, a maneira como a gente interpreta as situações, como a gente interpreta a vida, como a gente interpreta as pessoas. Tudo isso passa a ser influenciado por esse amor de Deus por nós. Dessa forma, Paulo quer, então, que esse amor cresça de maneira que ele domine todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa discernir, possa compreender, possa saber o que é realmente melhor. Veja que interessante quando Paulo diz para discernir o que é melhor, o que ele está querendo dizer para a gente é que a gente não apenas saiba diferenciar entre o que é ruim e o que é menos pior. Não só para a gente perceber nesse mundo as coisas que são boas, ruins e aquelas que são mais ou menos. Mas Paulo fala que o amor de Jesus nos faz perceber as coisas que são realmente excelentes nessa vida. A gente passa a ter uma vida pautada e guiada por aquilo que é excelente. De que forma isso influencia a nossa vida? Pense assim, muitas vezes nós somos tentados a pensar nas coisas como proibidas ou não proibidas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente segue a nossa vida com Deus a partir de regras. Eu posso fazer ou eu não posso fazer. E a gente limita a vontade de Deus a isso. Deus quer que eu faça isso ou Deus não quer que eu faça aquilo. Quando na verdade o que Deus quer para nós é que nós vivamos para Ele de maneira excelente. A gente não passe a escolher entre duas coisas, uma ruim e uma menos pior, mas a gente tem uma vida voltada para aquilo que é realmente o melhor. Pensa assim, se você é uma donzela, você está procurando um príncipe encantado. Então surgem duas opções no seu caminho. Tem um príncipe encantado, parece bacaninha, mas ele, na verdade, ele é meio desonesto, safado. Cara, até te trata bem, mas você sabe que ele também dá em cima de outras princesas por aí, outras donzelas.
Ao lado dele tem outra opção. É um príncipe cruel, um príncipe mau, terrível com as pessoas, terrível com o seu povo. Te trata mais ou menos bem, mas ele é péssimo. Ele não se importa com o povo, ele só se importa com ele mesmo. Qual dessas duas opções de príncipe você escolheria? De fato, a gente precisa pensar que essas duas opções não são as únicas opções. Nós precisaríamos encontrar um príncipe que realmente nos ama, que seria capaz de dar a própria vida por nós, que não mediria esforços para demonstrar o seu amor, o seu cuidado, que não mediria esforços para nos resgatar quando estivéssemos em perigo. E é isso que Paulo quer mostrar para nós. Nós não precisamos escolher entre as coisas ruins e menos piores que o mundo oferece. Mas nós precisamos pautar nossa vida por aquilo que é excelente. Porque o príncipe encantado que nós realmente precisamos na nossa história, na nossa vida, é o próprio Senhor Jesus. Porque só Ele é o Rei dos Reis que desce do céu e nos ama de maneira tão excelente. Ele não é uma escolha entre opções ruins. Ele é definitivamente a melhor escolha e é a partir dele que nós moldamos a nossa vida pelas melhores escolhas. Nós não devemos baixar o nosso nível escolhendo as coisas ruins que esse mundo oferece, podres e meio podres que o mundo oferece, mas nós somos guiados por aquilo que é excelente. E sendo assim, nós passamos a olhar nossa vida buscando aquilo que é excelente, aquilo que está de acordo com o que Jesus traz para nós. E nós só ganhamos essa percepção quando o amor de Cristo transborda sobre todas as áreas da nossa vida. Quando nós somos impactados por esse amor, de maneira que nós aceitamos quaisquer riscos que esse amor possa trazer, quaisquer coisas que nós precisamos abdicar, nós não vamos pensar duas vezes, porque Jesus é, de fato, mais maravilhoso do que qualquer coisa. Então, quando o amor de Jesus vem e ele molda o nosso conhecimento, a nossa percepção e o nosso discernimento, a gente passa a entender a vida de maneira diferente. Porque a gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor. E como diz o poeta, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Mas quando nós temos que fazer renúncias por causa de Cristo, nós renunciamos com alegria. Porque em Cristo nós já temos todo o amor que nos dá sentido e significado. Mas veja que esse amor não para por aí, porque Paulo diz também a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Porque embora o amor de Cristo nos comova, nos transforme, a gente ainda tropeça. Mas veja o que Paulo está dizendo, à medida que o amor de Cristo se desenvolve e cresce em nós, os tropeços serão menos frequentes. As quedas serão menos frequentes, de maneira que se nós formos examinados, nós seremos encontrados puros. Se passarem um microscópio pela gente, se passarem a gente num filtro, nós seremos puros porque o amor de Cristo nos conduz. É esse amor que nós precisamos dia após dia. Esse amor que nos limpa e nos purifica. Esse amor que nos enche do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Cristo, de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós não podemos gerar bons frutos sozinhos. Nós só geramos frutos de justiça, frutos que agradam a Deus, frutos maravilhosos, doces, vitaminados, saudáveis, que trazem verdadeira nutrição para as pessoas ao nosso redor e para nós mesmos. Somente em Jesus Cristo. Sem Ele, os nossos frutos serão estragados, serão ruins ou menos piores, mas fruto excelente, uma vida bela, uma vida que suporta, uma vida que vence, uma vida que frutifica apenas quando estamos conectados em Jesus, quando dele flui para nós tudo o que precisamos, todos os nutrientes, todas as vitaminas e etc e tal, tudo de bom vem de Jesus. Por isso nós precisamos que esse amor venha e transborde sobre nós, porque é isso que Paulo está falando nessa oração. Em Cristo Jesus, Jesus Cristo permeando todas as áreas da nossa vida.
Esse transbordar do amor de Cristo é o que nós precisamos, porque esse transbordar do amor de Cristo em nós molda o nosso ser a um modo mais excelente de viver. O que Paulo está falando para nós aqui é que nós precisamos desenvolver esse amor em nós. Paulo fala a respeito do amor de Cristo por nós e o nosso amor por Ele. Essa relação íntima com Jesus que nos nutre, fortalece e nos faz crescer saudavelmente. Nós precisamos de Jesus dia após dia. Nós precisamos desse transbordar. E aqui, o amor de Jesus não é mera emoção, não é só uma sensação, não é só sentir o coração quentinho. O amor de Jesus transborda em conhecimento, em discernimento e prática. Você precisa dessas 3 áreas sendo nutridas pelo amor de Cristo. Você precisa desenvolver o seu conhecimento. Dia após dia, conhecer mais de Jesus. Dia após dia, testar o seu conhecimento a respeito da vida e do mundo pelas lentes de Jesus. Dia após dia, testar aquilo que você crê que é verdadeiro através daquilo que Jesus ensina que é verdadeiro. O nosso conhecimento precisa ser transformado pelo Evangelho para que nós possamos interpretar o mundo, interpretar as coisas de maneira correta, porque o mundo nos engana, mas o amor de Cristo nos faz perceber a verdade e a verdade nos liberta para uma vida bela, uma vida cheia de virtude, porque esse amor não fica no nosso coração, no nosso entendimento, esse amor extrapola para a prática, para que os nossos atos sejam atos de amor, para que a nossa vida seja uma vida prática de amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O amor de Cristo nos constrange, ele nos move a vivermos de maneira diferente, a sempre buscarmos no amor dele as respostas que nós precisamos, a força que nós precisamos. Busque conhecer o amor de Cristo, busque a cada dia interpretar o mundo de acordo com o amor de Cristo. E por fim, busque praticar o amor de Cristo para impactar o mundo onde você vive. Que Deus te abençoe, essa era a reflexão dessa noite. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Jesus, que o amor de Cristo possa cada dia mais transbordar para todas as áreas da nossa vida, de maneira que nós possamos ser orientados por Ti, Jesus, e aplicarmos o Teu amor. Nos ensina dia após dia a depender do Teu amor, a estabelecer a nossa vida no Teu amor, a sermos moldados e glorificados, glorificar a Ti através desse amor. Que nós possamos experimentar desse amor que nos constrói, que nos transforma, que nos faz cada vez mais libertos do pecado, de forma que a nossa vida possa ser uma vida que brilhe como luz nesse mundo, uma vida que seja como sal na terra, para que o mundo saiba que o Teu amor é a resposta que nós precisamos, que o Teu amor é vida para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.